Segunda-feira, 24 de agosto de 26, 21h30. Esse vídeo eu nunca peço para as pessoas me acompanharem, nunca peço para as pessoas compartilharem, comentarem, se inscreverem. Eu não quero nada disso, mas nesse vídeo eu diria que se alguém quiser entender um pouco de alguma história desse vídeo agora, teria que dar uma olhadinha no vídeo anterior. Tá aí, tá postado. Postei ontem, tem 4 visualizações. Eu lembro que no início, quando eu estava gravando o vídeo e tal, eu vou misturar 2 histórias nada a ver. Aqui são 2 histórias nada a ver. Mas me ocorreu agora que quando eu estava gravando o vídeo anterior, eu ainda disse, agora me veio uma coisa, vou falar. Não vou falar. Foi assim que eu fiz. Vou falar. Não. Parecia uma pegadinha. Não. É que como eu estava contando uma história de Portugal de 1989 e tal, eu não quis entrar nesse assunto. Mas agora nesse vídeo eu vou entrar no que me ocorreu de repente no vídeo de ontem. Então eu vou falar o que ocorreu e vou puxar depois para uma história lá também sobre o vídeo de ontem, de uma situação, de um fato que eu comentei sobre Portugal 1989. Ninguém vai assistir, então não tem problema se isso aqui está uma confusão e ninguém está entendendo nada. O que me ocorreu ontem, na hora que eu estava gravando o vídeo e tal, não, que ainda me aconteceu e tal, não vou gravar, foi o seguinte. Ontem, no horário que eu estava gravando o vídeo, depois ia postar e tal, eu era para estar aqui Itajaí, Santa Catarina. Eu era para estar em Navegantes, que é a cidade do lado aqui. Só tem o rio Itajaí-Açu, que divide, separa as 2 cidades. E eu era para estar à noite lá em Navegantes com o casal que eu transo com a mulher do cara. Isso aí tem bastante vídeos aí. Se alguém me acompanhasse, saberia que história é essa. E me ocorreu de falar ontem disso, que veio na minha cabeça, olha, eu era para estar lá em Navegantes transando com a mulher do cara agora. E daí eu resolvi não falar essa história ontem, naquele vídeo de ontem. Era para eu estar em Navegantes transando lá com o casal, né? Eu transo com o casal. Já contei aí nos vídeos, é com o casal, mas eu acabo transando só com a mulher do cara. Com o cara eu não tenho envolvimento nenhum, ele tá ali, ele participa, mas né, ele não me interessa. E felizmente eu acredito que a ele também eu não interesso. Interessa eu transar com a mulher dele. Ele curte que eu transe com a mulher dele. E daí por que não deu certo? Tava tudo certo. E ontem até era um dia que eu não estava assim muito afim, porque eu tinha que trabalhar muito e tal. E por último eu não estou transando com ninguém assim dos últimos, sei lá, 1 mês, 2 meses, eu não sei. Eu não transei assim, não tive contatos direto de transa. Então, tipo assim, não me depilei mais. A depilação tá toda atrasada. E eu me depilo todo, eu depilo peito, tórax, pubis, tudo depilado. Eu gosto de estar depilado. E daí ontem eu não estou depilado. E eu digo, cara, ainda tem que chegar em casa,
me depilar, tomar banho, me arrumar. E daí eu lembrei, cara, eu não tenho uma roupa limpa. Eu trabalho de moto, trabalho sempre com as mesmas roupas e tal. E eu digo, cara, eu não tenho... E tava frio aqui, eu digo, cara, eu não tenho um casaco bom. Os que eu tenho tá suja, que eu ando na moto e eu andei de moto nos dias frios, tá tudo sujo. Eu digo, cara, que casaco eu vou botar para ir para Navegantes e tal? E tava frio. Então tudo eu estava meio desanimado para ir transar lá em Navegantes, apesar de que eu estava a fim de transar. Mas, e também já adianto aqui, isso aí poucas vezes eu falei aqui, não é a mesma coisa tu transar ali com a mulher do cara e tal, do que um encontro que se fosse só eu e uma mulher. Eu e uma mulher, o prazer é maior, é maior. Porque ali com o casal, o cara tá ali e tal, né? Então a gente faz isso, faz aquilo, vira para cá, vira para lá e tal, mas não é aquela liberdade que se fosse só eu e uma mulher rolava a nossa transa. E ali rola a transa de nós três, se vocês estão me entendendo. Não é a mesma liberdade, não é o mesmo, né, a mesma conversa. Na verdade, a conversa é deles, entre eles, e eu tô ali atuando, sabe? É diferente. Mas, então, assim, tudo isso colaborava para eu não estar muito afim ontem. Eu estava afim de transar, mas não estava afim daquilo, de chegar em casa, tomar banho, me depilar, arranjar roupa e tal. Ir para Navegantes para voltar. E era tarde, e eu ia voltar meia-noite, 1 hora da manhã. Tem ferry boat, né? Porque tem o rio, tu tem que atravessar o rio. Quando eu vou lá em Navegantes para isso, eu deixo a moto do lado de cá do ferry boat, atravesso a pé, eles me pegam lá, a gente vai lá na casa deles e tal. E lá em Navegantes a gente não vai em motel, a gente vai na casa deles e tal. Depois ele me traz até o ferry boat, eu atravesso, pego a moto e venho para casa. Tá, e daí assim, ó. Ontem eu não contei isso no tal do vídeo, que foi que me ocorreu na hora, porque era na hora que eu estava gravando o vídeo, era para eu estar em Navegantes nessa história. Mas isso até é bom eu terminar essa história agora. Hoje já tocou meu telefone. Primeiro ele mandou umas mensagens, ontem não deu, porque teve lá o envolvimento deles e tal, os horários não bateram e tal, não ia dar e tal. Tava tudo certo para rolar e daí não deu, na última hora não deu, por isso. Eu digo, não, tudo bem, tá de boa, não, sem problema, né? Isso ele mandou mais cedo, mandou mensagem e tal. Daí depois meu telefone estava tocando, era ele. E eu estava trabalhando na moto, nos aplicativos e tal, e eu nem podia parar naquele horário para estar atendendo ligação e tal. E eu já sabia que a ligação, se eu atendesse, ele ia ficar meia hora, 40 minutos, 1 hora comigo no telefone, relembrando que não deu certo ontem, isso e aquilo, mas daí falando, não, porque ela queria fazer isso e ela queria fazer aquilo, e queria que a posição fosse essa, fosse aquela. O que eu quero dizer para vocês, eu não sei se todo casal que escolhe alguém para entrar no envolvimento e na transa é assim, mas ele claramente tu vê que o prazer dele é eu transando com a mulher dele. Ele transa também com a mulher dele, sei lá, sempre, mas quando a gente está ali também, na hora que a gente está junto também. Mas independente disso, pelas conversas que ele tem comigo no telefone,
ele chega a ter prazer de ficar conversando comigo. Não, daí tu pega ela assim, e ela, eu tinha comentado nos vídeos anteriores aí, que ele tinha pedido para mim levar corda, para mim levar um óleo, para mim levar uns acessórios. Ela, tudo que ela queria fazer e tal, e assim, o prazer dele não é só me convidar, vamos lá, vamos transar e tal, não. Ele me pega de vez em quando no telefone para ficar falando, tipo assim, ele quer armar tudo aquela transa e aquilo ele tem um prazer incrível de ficar falando, um prazer que eu não tenho. Eu não tenho, não estou afim de ficar falando. Tudo bem, podemos falar alguma coisa, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o que e tal, pode. Mas não, tipo assim, ficar 40 minutos falando disso, sabe? Não, pega ela assim, pega ela assado. Como é que tu quer pegar ela quer saber como é que tu quer, que isso, que aquilo tal. Essa parte eu não tenho prazer nenhum. É cansativo ficar no telefone falando. E daí eu não atendi o telefone, não atendi e tal. E daí, depois, passou um tempo, ele me mandou as mensagens. Não, pois é, não deu ontem e tal, mas vai dar esses próximos dias, a gente vai marcar e tal. Eu digo, não, valeu e tal. E eu não estava mentindo, eu estava trabalhando. Eu disse, não, agora eu estou trabalhando, estou envolvido aqui e tal. Mas qualquer dia pode me chamar, marcar, a gente combina e vai acontecer o que era para acontecer ontem. Então, isso era uma das histórias que eu ia abrir o vídeo hoje falando, desse prazer dessas pessoas que querem outras pessoas envolvidas no relacionamento deles. Existe um prazer que, por exemplo, é um prazer que eu, por exemplo, não tenho vontade de ficar falando da transa, do jeito que eu vou pegar ela e do jeito que vai ser e do que eu gosto e do que ela gosta. Não, eu prefiro que isso aconteça na hora lá. Na hora a gente vê se vai ser assim, se vai ser desse jeito, a tal da história da corda, se eu vou amarrar ela, se eu vou desamarrar ela, se eu vou me enforcar, não sei o que vai rolar. Mas isso eu ia colocar para vocês que faz parte do conhecimento geral das pessoas, que eu digo, um conhecimento que tu busca aqui, ali, lá e tu fica sabendo. Que nem esses dias eu comentei que os motéis não têm mais cama redonda. Eu acredito que quem não anda na ativa aí nos motéis talvez não saiba disso, que era a fama dos motéis, eram as camas redondas, não existe mais. Faz muito tempo que eu não pego um motel com cama redonda. E eu ainda comentei, eu acho que tu só pega uma cama redonda se tu pedir. Ah, eu quero uma suíte com cama redonda e tal, não sei o quê. Ou talvez lá na suíte, vamos viajar para Nova York passando por um túnel por Pequim. Tipo assim, tem umas suítes com uns nomes bem malucos, tipo assim, Paris, New York, sei lá, Austrália, vai ter um canguru. Não tinha a história lá do sai de baixo do canguru perneta. Essa aí eu nunca fiz, eu não sei qual é que é a do canguru perneta. Não tinha uma palhaçada assim? Tinha, não tinha? Me contem aí se alguém quiser comentar. Então, assim, ó, mas assim, a suíte Austrália deve ser nessa suíte Austrália que tu faz a posição canguru perneta. Eu não tenho nem ideia do que é. E eu conheço as tradicionais, 69, agora já fugiu todas, não lembrei de mais nenhuma. Só a basiquinha 69. Mas assim, ó, esquece essa parte. Não existe mais camas redondas no motéis. Eu acho que só se tu pedir. Eu quero uma suíte com cama redonda. Eu até comentei no vídeo que eu comentei isso. Eu disse, cara, eu nem gostava daquelas camas redondas. Porque tu não cabe na cama, a mulher que tá contigo não cabe. Daqui a pouco cai a cabeça, cai o pé, não é uma posição que tu tá fazendo. Não tem espaço, cai para fora a cabeça, o pé, a bunda, ou sei lá, a perna, cai tudo para fora, a cama não é legal. Hoje são camas normais, talvez um pouquinho maior na largura são retangulares, camas normais,
Um pouquinho maior na largura, um pouquinho maior no comprimento. Mas talvez se tu pedir uma cama redonda, vão ter que ter, porque tem gente que tem a fantasia da cama redonda, né? Colchão de água, essas coisas. E colchão d'água eu peguei 2 vezes, eu acho, na minha vida. Ruim. Colchão d'água é horrível, cara. Tu fica assim, ó, no colchão d'água. É horrível, é horrível. Acho que já essas coisas eu acho que não existe mais, porque alguém como eu reclamou em todos os motéis do mundo. Ó, não quero colchão d'água, não quero cama redonda e não quero canguru perneta. Tá. Isso era só assuntos gerais que rola aqui no meu canal. Esquece. Agora eu quero falar em relação ao vídeo de ontem, Portugal, 1989. Teria que assistir o vídeo de ontem para te entender. Eu conheci uma brasileira lá, fora de série, uma mulher lindíssima, querida, gostosa, inteligente, tudo que tu quiser de perfeição numa mulher, a mulher tinha. E foi uma mulher, tá no vídeo de ontem, tem que assistir. E eu me envolvi com ela e tal. Mas eu estava há 2, 3 meses em Portugal e tal, então até foi um envolvimento assim que não tinha assim aquela reciprocidade de afeto, de envolvimento, de amor, sabe? Ou paixão que fosse, não tinha. Era pegação, sabe? O lance era pegação. Eu pegava ela, ela me pegava, era o que rolava. Mas a gente trabalhava no mesmo shopping e tal, tá tudo no vídeo de ontem. E a gente se envolvia assim. Acontecia algum lance, a gente saía na noite, tudo e tal, depois ficava junto, tal, não sei o que e tal. Eu ia pro apartamento dela e tal. Mas depois acabava. Depois, no outro dia, cada um na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia lá em Portugal. E eu comentei no vídeo de ontem que era tão livre, esse nosso envolvimento era tão livre, que ela tinha uma turma assim de mulheres, ela dividia apartamento com outras mulheres e tal, e amigas e tal, amigas próximas, amigas até do trabalho, lá do shopping e tal, não sei o quê. E daí aquilo, brasileiro, a gente vai saindo, essas turmas vão aumentando, um traz um amigo daqui, outro daqui, e daí já é assim, um traz um amigo inglês, um traz um amigo espanhol, por causa do envolvimento ser lá na Europa. Então vem gente de tudo que é nacionalidade. E uma das amigas dela, que depois ela até morou junto com essa amiga, era uma dinamarquesa, cara. Eu falei no vídeo de ontem, o vídeo já estava muito longo, eu não espichei mais. Era uma dinamarquesa. Cara, e igualmente a ela, a dinamarquesa era fantástica, cara. A dinamarquesa era como tu sonha com aquelas modelos internacionais que tu vê na televisão, sabe? Aquelas modelos internacionais, aquelas mulheres super cuidadas, super esbelta. E ela, como ela era dinamarquesa, estava pensando, ela era dinamarquesa? Era dinamarquesa. Dinamarca e alguns outros países ali daqueles lados lá, e eu às vezes confundo o nome e o país. Não, ela era da Dinamarca. E essa dinamarquesa, ela estava morando em Portugal, já tinha, sei lá, quase um ano. Ela já estava um tempinho lá em Portugal. Então ela já se arrastava, ela arrastava no português. E ela arrastava no português de Portugal, mas também misturava tudo com o português nosso, brasileiro. Ela misturava, porque como ela estava em Portugal, em contato com o português de lá,
mas tinha muitos de nós brasileiros em torno dela falando o nosso português. Então ela misturava, ela fazia uma salada assim, ó. Eu conversava com ela tentava falar no português de Portugal, no nosso português, inglês. Tinha uns amigos espanhóis que ela estava misturando o espanhol com o português. E mais caía aquele dinamarquês dela. O dinamarquês tu não entende nada, nada. Então, no inglês tu entendia, no espanhol meia boca, no português de Portugal misturado com o nosso português não saía nada às vezes e tal. Ou ela trocava as palavras, queria dizer uma coisa, dizia outra e tal, mas a gente... E aquilo, essa questão da língua com a dinamarquesa, me dava uma vontade de pegar ela, cara, não sei. Ela começava a fazer aquelas histórias e eu misturando nas minhas histórias e conversando com ela, mas claro que ela sentia que eu queria pegar ela sentia, mas ela, com aquela beleza estonteante, ela sabia que ela era uma mulher estonteante, estonteante mesmo. Nós íamos na noite, nas festas, né, no que tinha de noite acontecendo em Lisboa. Ela entrava, parava, a coisa ficava assim, todo mundo olhava, o pessoal comentava, no sentido até de, quem é essa modelo internacional que entrou aí? E ela tinha olhos claros, se eu não me engano eram verdes os olhos dela. Assim, uma mulher lindíssima, lindíssima, lindíssima. E eu querendo pegar ela. E essa brasileira que eu já ficava com ela, sabia. Ela sabia. Como se fosse assim, ela via eu arrastando, né, a minha conversa pro lado da dinamarquesa e tudo e tal. E ela ainda dava uma força, ela ainda incentivava que eu fosse para cima da dinamarquesa. Mas ela via que não rolava nada, eu não conseguia conquistar a dinamarquesa. Mas por quê? A dinamarquesa, de tão estonteante que ela era, eu não sei se toda mulher lindíssima, fantástica é assim, ela esnobava, era tipo assim, deixa chegarem em mim, sabe? E não era só eu correndo atrás dela, tinha muito homem correndo. Onde a gente chegava, os caras tudo chegavam em cima dela. Mas ela, além de tudo, ela me sabotava, sabe? Ela me dava umas escapadas, assim, umas conversas, umas indiretas de como assim, eu também te curto, sabe, tal. Mas não rolava, não rolava. E essa dinamarquesa, então, eu entrei em Portugal em início de agosto de 1989, era verão, verãozaço, agosto, setembro, até um pedaço, inicinho só de outubro, mas agosto e setembro, verãozaço. E eu peguei um verão lá em Portugal que era quase 40 graus, ninguém acreditava, um calor, um calor, um calor. Então nós íamos para a noite, ela ia com aquelas blusinhas, às vezes sem sutiã, assim, ó, estonteante, mini saias, né, coisinha curtinha. E naquela história, isso nós já estávamos ali de setembro, outubro, essa história foi longa. E eu, na minha história com a brasileira, que já era uma brasileira estonteante, que é a que eu contei no vídeo de ontem. Daí alguém vai dizer, mas o que tu quer, cara? Sei lá, eu tinha 25 anos de idade. Eu queria todas as mulheres do mundo. Eu queria todas. Eu queria as brasileiras, eu queria as dinamarquesas, as norueguesas, as francesas, as espanholas. Eu queria todas. Eu viajava. Eu era apaixonado por carros e motos. Para quem não se lembra, não existia carro importado no Brasil, uma que outra moto aparecia. Então eu não sabia se eu olhava para as mulheres, para os carros, para as motos. Guri,
Guri, 25 anos de idade. E aquilo me deixava assim, aquilo fazia eu gostar da Europa, da parte assim de estar morando na Europa, aquilo fazia eu gostar da Europa. E eu acho que eu vou fechar o vídeo. Ontem eu disse no vídeo que eu gravei ontem, não rolou nada. Eu não peguei a dinamarquesa. Não peguei, não consegui, não peguei. Mas daí eu deixei escapar. Rolou um beijo, mas foi um beijo, mas nem foi um beijo. Daí eu disse, nem vou contar aqui, acabou. O que aconteceu com a dinamarquesa? Rolou um beijo e não rolou um beijo. O que rolou então? Olha só, cara, era a noite de 31 de dezembro. Então, 31 de dezembro de 1989. Virada de ano, ano novo. E daí tinha, eu sei que até hoje existe essa churrascaria, se eu não me engano, em Lisboa. Se eu não me engano era Fogo de Chão, agora também já me fugiu o nome. Tinha uma churrascaria em Lisboa. E daí os brasileiros tudo marcaram de ir para lá no 31 de dezembro. E a gente conhecia os jogadores de futebol, jogadores até da seleção brasileira que atuavam na Europa, que atuavam em Portugal, tinha muitos e tal. E até esses caras iam estar lá porque tinha um amigo meu que se dava com esses jogadores famosos. Eram os famosos jogadores da época. E daí ele me convidou e tal, e essas mulheres tudo iam para lá, e a dinamarquesa ia para lá com essa minha amiga e com outras amigas e tal. Pá, nos mandamos lá para a churrascaria. E na época Portugal estava 2 horas na frente, no fuso horário, né? Então já tinha ia dar primeiro o Ano Novo em Portugal. Depois, no horário, e a gente já tinha acontecido no Natal, a gente comemorava o de Portugal antes, mas comemorava mesmo de verdade o Ano Novo do Brasil, que era 2 horas depois. Isso no Natal. E daí no Ano Novo, praticamente a mesma coisa. Só que quando chegou o Ano Novo em Portugal, 2 horas antes para nós, deu aquela festa, aquela comemoração e tal, né? E nós estava já tudo embalado. Eu já, na época eu bebia. Para quem não sabe, tem 30 anos que eu não bebo. 30. Eu tô com 62. Eu parei de beber aos 32, tá? Deu 30 agora em maio. 30 anos sem beber, nunca mais encostei em álcool, mas por quê? Porque no passado eu bebia muito. E lá em Portugal eu estava assim, ó, virado numa esponja, assim, bebendo. E nessa noite de Ano Novo eu estava bêbado assim, que eu sempre me empedrava mesmo. Mas naquela confusão da festa e música brasileira, as músicas que tocavam na noite de Portugal eram basicamente as músicas brasileiras. Tu nunca escutava uma música portuguesa. Era só música brasileira. Nas noites, nas festas, nos bares. E nessa noite a mesma coisa. Até era uma churrascaria brasileira e tal. E essa dinamarquesa já tinha entrado bem no ritmo brasileiro.